O Exército Brasileiro acaba de assinar o fim de uma era. 128 tanques Leopard 1A1, a espinha dorsal da cavalaria blindada brasileira por quase 3 décadas, foram oficialmente condenados à desativação. A maior parte vai virar sucata. E o substituto? Não existe. Não há contrato assinado, não há prazo, não há viatura chegando. O Brasil está desativando sua frota de tanques sem nenhuma geração nova pronta para ocupar o lugar. Para entender o peso dessa decisão, é preciso voltar ao fim dos anos 1990. O Brasil vivia um momento de modernização forçada. A cavalaria blindada operava com equipamentos ainda mais antigos, e a janela para adquirir blindados europeus excedentes estava aberta. Em 1997, o Exército recebeu 128 unidades do Leopard 1A1, tanques fabricados na Alemanha a partir de 1965, comprados da Bélgica após o fim da Guerra Fria, quando os europeus descartavam o que não precisavam mais. Era segunda mão, mas era um salto real para os padrões brasileiros da época. O Leopard 1A1 chegou com um canhão de 105 mm, motor de 830 cavalos e mobilidade para operar nos terrenos do sul do país, onde a cavalaria blindada brasileira está concentrada. Durante anos foi o carro-chefe dos regimentos de cavalaria blindada do Rio Grande do Sul. Mas o tempo não parou. A desativação formal já havia sido decretada em 2009. O tanque tinha limitações tecnológicas que não compensavam manutenção pesada. Parte da frota foi mantida apenas para instrução e como fonte de peças para outros blindados. Agora, a portaria COLOG, número 278, de 7 de abril de 2026, encerra definitivamente esse capítulo. O que sobrou será desmontado, vendido como sucata ou preservado como monumento. 115 das 128 viaturas têm esse destino. 12 ficarão em museus e instalações militares, espalhados pelo interior gaúcho, memória de um ciclo que se fecha. Com a saída do 1A1, o principal tanque brasileiro passa a ser o Leopard 1A5BR. São cerca de 220 unidades em serviço, concentradas no Comando Militar do Sul, que detém aproximadamente 80% de toda a blindagem do Exército. O 1A5 é uma evolução do mesmo projeto alemão dos anos 1960, com sistema de controle de tiro melhorado e visão térmica noturna. É superior ao 1A1, mas continua sendo tecnologia da Guerra Fria, sem blindagem composta, sem proteção ativa, sem arquitetura digital integrada. Em um campo de batalha contemporâneo, como mostrou a Ucrânia, é um veículo vulnerável. O Exército sabe disso. Em 2025, foi lançado o Programa Estratégico Forças Blindadas, e junto com ele, o projeto de revitalização dos Leopard 1A5BR. A meta é reformar profundamente 52 viaturas ao longo de 10 anos, 5 por ano, no Parque Regional de Manutenção em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Cada revitalização leva no mínimo 2 meses. O objetivo é manter esses tanques operacionais até 2040. Parte das peças utilizadas nessa revitalização vem exatamente dos 1A1 que estão sendo desmontados agora, um tanque alimentando a sobrevida do outro. E o Exército vai além. Uma equipe de engenheiros do IM trabalha na nacionalização de componentes, porque o suporte internacional ao motor do Leopard 1 está sendo encerrado pelos fabricantes. O Brasil está, na prática, desenvolvendo soluções próprias para manter vivo um tanque de 60 anos de projeto. Para o médio prazo, existe o programa Nova Couraça. Ele prevê a aquisição de 65 novos carros de combate e 78 viaturas de infantaria mecanizada. Há consultas ao mercado, análise de transferência de tecnologia, integração com sistemas digitais de comando e controle. Mas não há contrato, não há valor definido, não há data de entrega. O Brasil, que projeta um submarino de propulsão nuclear, que fabrica o Guarani em série, que exporta aeronaves militares, esse mesmo Brasil vai sustentar sua cavalaria blindada com tanques revitalizados às pressas, usando peças retiradas de viaturas que acabaram de ser condenadas à sucata até pelo menos 2040. Não é um colapso, é uma escolha, e ela tem peso. 42 toneladas de aço, 830 cavalos, canhão de 105 mm. O Leopard 1A5 não é uma relíquia encostada. Ele treina, ele opera, ele está presente nos maiores exercícios do Exército. Mas o mundo blindado avançou. Os campos da Ucrânia estão exibindo em tempo real o que acontece com tanques sem proteção ativa, sem contramedidas eletrônicas, sem defesa contra drones de ataque de cima. A questão não é se o 1A5 ainda pode lutar, é por quanto tempo ele será suficiente. E se o substituto chegará antes ou depois que essa janela feche.
O Exército tem consciência disso. O Programa Estratégico Forças Blindadas existe. O Nova Couraça existe no papel. A vontade de renovar existe. O que ainda não existe é o caminho concreto entre a intenção e o blindado novo dentro de um hangar brasileiro. E enquanto esse caminho não se materializa, a cavalaria mais poderosa da América do Sul opera com tecnologia de uma era que o mundo já ultrapassou, revitalizada, mantida viva por engenharia e determinação, mas sem a certeza de quando a próxima geração virá ocupar seu lugar. Se você chegou até aqui, você sabe que essa discussão vai muito além de um tanque desativado. Deixe a sua opinião nos comentários. O Brasil deveria acelerar a compra de novos blindados agora ou esperar a tecnologia se estabilizar depois das lições da Ucrânia? Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino. A sua participação ajuda muito em nosso trabalho.